Alô pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. Eu gostaria de colocar à vontade de vocês as mais variadas plataformas para que vocês possam entrar em contato conosco. Já já vai começar a correr aqui como você pode participar do programa. Eu não vou nem falar, vou falar o primeiro só, que é o www.tvmaisabc.com.br, mas escrevam mais por extenso, é MAIS. Nós estamos dando início ao programa Pasmem, senhoras e senhores, número 2836. É espetacular. E hoje nós estamos recebendo para o tema a importância da decoração, logicamente uma designer de interiores, para a qual eu peço uma salva de palmas bem calorosa, a Geisa Faria. Parabéns, obrigado por ter vindo, Geisa. Geisa, há quanto tempo você é designer de interiores? Então, eu sou designer há uns 5 anos, mais ou menos. E antes o que você fazia? Eu sou formada, na verdade, em Direito, sou bacharel. E, assim, acabei entrando na área de designer sem querer. Então conta pra gente como é que é entrar na área de designer de interiores porque, assim, sem querer. Sem querer. Olha, imagina querendo. Então, eu me formei em Direito e na época eu tinha uma outra atividade, né? Eu tinha uma academia de ginástica com meu marido e aí eu continuei tocando a academia. Depois engravidei, aí tive um casalzinho de gêmeos. Oh, que gracinha. Fala o nome deles, então. Arthur e Sofia. Arthur e Sofia. Isso. E aí acabou me ocupando muito tempo e eu fui cada vez mais me distanciando Se afastando do direito. Só que chegou uma hora que eu achei que eu precisava fazer alguma coisa e eu venho de família de construtores. E aí me uni com uma prima minha, que hoje também é designer, e pedimos, olha, vamos me dar essa oportunidade de fazer um decorado para vocês, um imóvel decorado para vocês apresentarem. E foi aí que a gente começou. Eu sempre falo, né? Converso muito com a minha esposa também a respeito de decoração, de casa, de viagens. A gente está casado há algum tempinho, então a gente tem que diversificar os assuntos, né? E eu acho muito importante a contratação de um profissional de decoração. Porque tem pessoa que fala, não, eu mesmo decoro. Aí você entra na casa da pessoa, vou te falar, é um festival de coisas desencontradas, que não deixa de ser uma decoração também. Se bem que o principal é o que a pessoa gosta. Isso que eu ia falar. Né? Mas nada como ter ao lado uma profissional que vai dar as dicas daquilo que acontece. Por isso que você vai na casa de determinadas pessoas, a gente fica encantado. Nossa, olha, mas tudo está certinho, tudo casou uma coisa com a outra, não é? É isso que é importante, não, Geisa? Isso. Assim, na verdade, eu procuro deixar o cliente bem à vontade para seguir, né, os seus gostos, claro que dando aquela orientação, né? Tem gente que, por exemplo, se quer seguir um padrão, mistura de cores, então a gente dá aquela orientação. O designer, o decorador, ele serve para isso, né? Para te orientar, mas sempre deixar o cliente, a pessoa que está te contratando, imprimir as vontades dela, porque ela que vai morar lá, né? Então ela tem que estar confortável naquele ambiente. Enfim, tem que estar também do seu gosto, super à vontade. Olha só, a Maíra me trouxe aqui uma frase que nós vamos usar no final do programa só, mas Sim. eu gostei bastante. Aliás, ela anda espetacular, ninguém segura essa menina. Design e decoração dão ao mundo algo que ele não sabia que sentia falta. Autor desconhecido. E é mesmo. É verdade. Né? Porque é uma obra de arte você uma decorar. obra de arte. E assim, foi uma das coisas que eu me apaixonei pela profissão hoje, de designer, é exatamente isso. Porque o gostoso é você ver o antes e o depois. Né? Você vê também a satisfação daquela pessoa que... Porque, na verdade, você está realizando sonhos, né? A pessoa tem um sonho de ter aquela casa própria. Eu vejo pelos meus pais que... Né, hoje está mais fácil, existe mais facilidade de você adquirir o seu imóvel.
Mas, mesmo assim, depois quando você, qualquer pessoa, um jovem que está iniciando sua vida e, de repente, ele sonha com aquele canto decorado, bonito, aconchegante, então é muito satisfatório você ver aquele resultado final. E quando você vai na casa de parentes, né? Não vamos nem falar de sogro, sogra, porque aí não podemos adentrar nesse terreno. E você vê coisas assim totalmente deslocadas. Você fala como profissional ou você não fala como parente? Não, eu não falo. Assim, às vezes eu falo... É uma coisa bem louca, eu umas faço uma flores brincadeirinha. plásticas caindo assim em Por cascata. exemplo, aquelas jarras de abacaxi, sabe? Eu ainda Mas isso é vintage, não é? É vintage, hoje é vintage. Mas você olha e fala, olha que interessante, isso aqui é da época da minha avó. Né? Mas assim, a gente respeita, porque também está na história da pessoa. Às vezes a pessoa é apegada a algumas coisas que lembra, é algo que foi importante. Um fato, uma pessoa, uma viagem, principalmente. Exatamente. Então, tudo acaba ficando bacana se você vê sentido naquilo. Tem a então, Torre Eiffel. Exatamente. A Torre de Pisa. Às vezes a pessoa tem um sonho, né, de ir lá em Paris e tal. Então, ela coloca aquilo ali e eu acredito que... A bonequinha russa. Exatamente. Mas Ou coleciona, né? Tem gente que tem coleção. Agora, Geisa, como é que funciona? A pessoa te encomenda, olha, eu quero uma decoração, mas com essas características. Então, olha, quando a gente é contratado, a gente segue algumas etapas. Pelo menos eu sigo algumas etapas. O primeiro é ver com o cliente um programa de necessidade, né? A gente senta aqui como eu e você e a gente vai conversar para poder entender um pouco. Eu peço aquilo que eu quero mais ou menos. Olha, eu gostaria de uma decoração, a X, Isso. com uma eletrola, eu quero uma coisa bem antiga mesmo. Isso, eu quero algo vintage, ou então eu quero algo bem contemporâneo, eu quero algo bem minimalista. Então, a partir dali, a gente vai tomar alguns rumos. Né? Então, a primeira fase é esse contato, a gente entender o que você busca, suas necessidades, priorizando sempre o seu bem-estar, o seu conforto, verificar essa parte de iluminação, né? Por exemplo, essa janela aqui, eu gosto dessa planta. Então, a gente vai avaliar se aquela planta ela é adequada para aquele lugar. Inclusive para ela, a planta. Exatamente, né? Nesse sentido, dela própria. Então, essa é a primeira etapa. Depois disso, a gente parte para um layout. Vamos montar um layout de tudo o que foi falado e aí vamos discutir novamente até o cliente falar, estou satisfeito, é por aí que eu quero seguir. Porque é tudo tão amplo. Vamos supor uma sala, falar um sofá de 5 lugares, mas pode ser de suede, pode ser um sofá de madeira de construção, pode ser um sofá de plástico, sei lá. Exato. Ou até mesmo com relação ao espaço. Às vezes o cliente quer um sofá enorme que não comporta, vai atrapalhar na circulação. Tá over. E aí a gente vai dar essa orientação para ele, olha, eu acho que aqui a gente podia, entendeu? Então aquele layout vai te ajudar nesse sentido. Partiu dali, aí nós vamos especificar material, né? Como eu sou designer, existe uma diferença entre designer e arquitetos, né? Eu acho importante a gente falar porque eu não tenho qualificação para mexer na estrutura de um imóvel. Né? Eu quero derrubar essa parede aqui, essa coluna do estúdio. Fala, pelo amor de Deus, eu não vou autorizar, não sei. Não faço. Chamar um... Mas eu tenho parceiros, amigos, arquitetos, designers, que nós trabalhamos em parceria, que vão assumir junto comigo essa responsabilidade. Isso dá muito problema, viu, gente? Você falou bem falado mesmo, porque principalmente em apartamentos. Tem gente que quer derrubar, eu quero ligar esse quarto à sala e fazer uma sala bem grande, porque 3 quartos é muito, 2 quartos tá bom. E essa parede, será que pode tirar? Não sei. Não, tem que ser tudo visto, entendeu? Tem que estar dentro das normas, tem lei, tem um peso que é necessário, por exemplo, quando se trata de apartamento, que você precisa respeitar. Então, é algo sério que precisa estar amparado por profissionais competentes para isso. Sabe, cada vez que a gente fala em decoração, eu lembro bem, assim, eu acho uma coisa bem marcante, apartamento de estudante. Primeiro pelo tamanho, né? 25 metros quadrados, 30. Depois decoração, bicicleta na parede, skate, isso aqui. Você já chegou a trabalhar para um estudante? Então, ainda não tive essa oportunidade, mas eu tenho muita vontade. Hoje os apartamentos estão cada vez mais compactos, né? Inclusive eu trabalho para a construtora que tem apartamentos de 50 metros que vai
E cada dia me procuram com apartamentos menores, mas em específico para um estudante não. Ainda não fiz, mas eu tenho muita curiosidade. Deve ser muito louco, né? Porque ele vai ser bem te legal. sugerir coisas assim impressionantes, né? É verdade. Apesar que eu fiz recentemente um imóvel para uma jovem, ela é médica veterinária e ela gosta de cores, muitas cores. Então a gente tinha que estar dando uma dosada e porque ela gostava muito do amarelo, o apartamento dela ficou bem bacana. Mas ela gostava de brilho, ela gosta do amarelo, ela queria muita coisa em amarelo. Nossa, mas deve cansar assim na segunda semana. Apesar dela gostar bastante, poderia cansar. Mas o apartamento dela ficou... Dizem que gosto não se discute, não se aí discute. fica complicado. E não, também, eu acredito que não tem certo e errado. Né? Você tem que saber dosar algumas claro, coisas. se ela gosta de ficar contemplando o amarelo, o apartamento é dela. Exatamente. Então, a gente trabalhou em cima do amarelo, colocamos os amarelos em alguns pontos específicos e acabou ficando um projeto lindíssimo. Agora, para a gente errar menos, quanto mais claro, melhor, né? Sim, o claro, ele vai com tudo. O gelo, o branco. Branco, nude, então ele vai com tudo. Caburça. Sim, e aí você vai dando só uns toques. Quem não gosta de ousar muito, o ideal é isso, seguir pelo lado mais clean, e aí você vai dando uns toques, né, com algumas cores em objetos, almofadas, essas coisas assim. Nessa linha de raciocínio, o apartamento, quanto menor, que é o que está acontecendo, mesmo para casal, né, se computa tudo. 50 metros quadrados é um bom apartamento, né? É um bom apartamento. E os menorzinhos para casal, como é que você se safa dessa engenhoca que tem que operar milagres, né? Tem que... Bom, primeiro é planejar muito bem os espaços, né? E existem algumas técnicas, por exemplo, eu costumo usar espelho, que dá uma amplitude, né? Dá uma impressão de que ele é maior. As cores claras também, elas ajudam, dão aquela ampliada no ambiente. Né? E planejar, não tem outro jeito. Não adianta você, eu vou comprar aquele móvel lá na esquina e vou colocar aqui porque vai, entendeu? Comprometer o espaço. Então, o ideal é trabalhar com alguns parceiros e planejar bem esses espaços. Agora, você põe no papel tudo, como designer? Tudo, tem que colocar tudo. Então, isso faz parte também, que é a descrição, né, a especificação dos materiais. Tem que ser tudo, até mesmo... Eu diria que o projeto, você tem que fazer um alguns projetos técnicos, que depois vão te ajudar com pedreiro, com gesseiro, com pintor, porque por trás do designer... Você tem todos esses parceiros? Todos. Por trás do designer tem todas essas pessoas que não são menos importantes. Claro. São, acho que os mais importantes. Você precisa ter uma equipe boa para trabalhar com você, para... E tem a sequência também, né? Porque senão um estraga o trabalho do outro. Exatamente. Tem que seguir... sabe, assim, um cronograma certinho. As regras do condomínio, o negócio é complicado, quando por isso se que precisa trata ter de um profissional. apartamento, é mais complicado. Você precisa de RT, que é responsabilidade técnica, para poder mexer no imóvel, né? Então, por isso nós temos os parceiros, os arquitetos, que são eles que... Pessoal que está acostumado a trabalhar em ambiente... Que vão assinar por essa responsabilidade com relação à estrutura. Então, é importante você ter essa parceria, tá? E, assim, respeitar regras de horário. Apartamento é o mais complicado para trabalhar, porque você tem horário para entrar e você tem horário para sair. E você coordena todo esse pessoal? Todo esse pessoal. Eu procuro trabalhar já com pessoas que eu conheço, né? Eu sempre falo para o cliente, olha, eu até posso trabalhar com os seus profissionais, mas se você me permitir, eu prefiro trabalhar com os meus, porque eu já estou acostumada, eles já sabem o meu modo de trabalho, a gente se fala muito por telefone, então eu consigo estar em mais de um lugar ao mesmo tempo ali pelo telefone e qualquer coisa eu vou até lá, entendeu? E não para nada, as coisas vão fluindo. Claro, e outra coisa que você precisa é de tempo, né? Você vai chamar um marceneiro, por exemplo, ele vai pedir 45 dias para o mês. Então, a gente faz assim, costumo já desenvolver esse projeto de marcenaria logo no início. E durante a gente vai tocando obra e reforma. Então, tudo isso vem com a experiência, né? Porque vai casando as coisas. Perfeito. Exatamente. A gente vai casando as coisas. Cliente... Pro finalzinho, quando estiver terminando a obra, a gente já está engatando os móveis e tudo mais. Agora tem a parte psicológica, como em tudo na vida. Você chega, você conversa com o casal, você sente bem quem manda, né?
É verdade. Que geralmente São as mulheres. são as mulheres, né? São as mulheres. O cara Apesar fala do jeito que você quiser, benzinho. Não, mas está mudando, viu? Tá, né? Tá mudando bastante. Os homens estão bastante interessados e Vamos eles quer saber o total da nota, quanto vai dar? Não, eles não? opinam em tudo. É? Opinam em tudo. É ruim quando tem aquela divergência, né? Um quer um cimento queimado, o outro quer um cristal, quer uma coisa... Aí é duro, aí tem que Aí você tem que decidir. meio que intermediar. Faz metade cimento queimado, A metade... gente procura um cantinho. Qual que é o teu cantinho? Né? É interessante isso E daí. aí a gente vai ajustando. O papel do designer também é esse. É interessante e importante, viu, amiga telespectadora, amigo telespectador? Senão o casal vai à loucura. Vai. Você começar a colocar pedreiro, assentador, gesseiro, calheiro, começa a inventar moda, você fica louco. É. Você pega um avião e vai para o Havaí. E sem contar que assim, são meses de trabalho. Geisa, vou pedir licença um minutinho, nós Claro. vamos continuar nesse ponto. São meses de trabalho, você me lembra. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o Show Mais, recebendo hoje a importância da decoração com a designer de interiores, a Geisa Farias. Até já, não saia daí não, hein? Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com Geisa Farias, designer de interiores, e o tema, como não poderia deixar de ser, é a importância do designer na vida de todos nós. A gente parou na frase 3 pontinhos, são meses de trabalho, mais 3 pontinhos. Agora você complementa, Geisa. Vamos voltar ao raciocínio, vamos ver se eu lembro. Então, eu estava falando assim, que são meses de trabalho que você vai ficar naquela obra. Então, às vezes, a pessoa fala, eu vou fazer, o cliente fala, eu mesmo vou fazer, não vou contratar ninguém. Só que ele tem um desgaste, né? Porque ele tem que correr atrás de tudo. Toda hora, se você não se programar, o pedreiro vai falar, tá faltando isso. É o que mais fala. Então, ele vai falar para você, eu não estou conseguindo fazer isso, aí te liga. É que agora vende até tijolo, que nem o Drops do Cora, né? Não é da tua época, mas é embalado 1 a 1, vem tijolo por tijolo. Então, e às vezes o cliente chega para o pedreiro e fala assim, o que você acha? Né? Qual que é a tua opinião? Vamos fazer essa parede assim? Ele vai falar, vamos, vai ficar bom, entendeu? Não que ele não, sabe, ele vai dar a opinião dele, sim, vamos, mas ele não tem aquela capacidade para estar opinando nesse sentido. Né? Ele está ali para fazer, para executar. E aí, no final das contas, você acaba estressado, tendo uma tremenda dor de cabeça, porque a obra é imprevisível, reforma é imprevisível. Não, nessa cadeia de profissionais experientes que você está conquistando no decorrer, conquistando e analisando quem fica e quem não fica. Se um falhar por um motivo bem justificável, sei lá, um falecimento, alguma coisa, para a obra toda. Para mesmo. E assim, é importante, né, quando a gente está iniciando, verificar se tem planta hidráulica, planta elétrica, porque às vezes você vai fazer um furo na parede para colocar um quadro. E ali tem, sei lá, um cano, tem uma viga. Entendeu? Então, isso tudo... O chicote elétrico que passa por lá. Então, é importante. São algumas etapas que precisam ser seguidas. E nós temos a capacidade para fazer isso. Estudamos para isso. Vamos avaliar qual que é o melhor local para você colocar determinado objeto. Entendeu? Então, isso é importante. A gente fez um Show Mais aqui que fez bastante sucesso. Dessas bandeiras que o Show Mais levantou e levanta durante a existência desse programa, em relação à casa de idosos. Você já recebeu alguma encomenda? Que ela tem que ser toda modificada antes do primeiro tombo. Porque depois do primeiro tombo as coisas podem se complicar. Complicar e muito. Né? Aquele fêmur que não vai ossificar mais, e tem que pôr corrimão. Os 2 lugares mais perigosos de uma residência, o banheiro e a cozinha. Né? Então, ela tem que ser toda adaptada. O piso, né? Você tem que prestar atenção. Então, quando se trata... Hoje em dia, é comum, né, a gente pensar bastante nisso. Em sustentabilidade, né, em alguns cuidados, já deixar apropriado, por exemplo, circulação, né? Seguir uma ergonomia que seja favorável, por exemplo, um cadeirante, né? E também
entra nisso que eu te falei, nas necessidades do cliente. Se é um idoso, você tem que se atentar a essas coisas. Um banheiro especial para ele, um piso adequado para não... A largura das portas, você falou do cadeirante, me lembrei, tem lugar que eu não passo uma cadeira. Exatamente. Então, os ambientes, eles estão cada vez mais compactos, mas de certa forma a gente tem que prestar atenção nisso. Porque depois é difícil, não adianta, né? Depois de tudo planejado, tudo prontinho, fica difícil fazer as modificações. Agora, não resta a menor dúvida, né? O primeiro passo é realmente contratar um profissional experiente por causa dessas conexões, gente. Ele profissional, conhece com aquela cadeiretinha que ela tem de telefone, marmoraria, Exatamente. azulejeiro, calheiro. E são profissionais importantíssimos. São, muito. Para aquele que não trabalha no ramo, até você acertar o profissional certo, você vai se descabelar toda. Exatamente. O calheiro, então, é uma coisa delicada. É indicação, né? As pessoas falam, olha, eu tenho um pedreiro, eu tenho um gesseiro. Mas é bom você ter indicações desse profissional, saber de algumas obras que já foram feitas, porque é comum a gente falar assim, olha, eu estou com a minha obra parada, por que o pedreiro não aparece? Porque ele começou um serviço e deixou lá, e vou viajar ali... Pediu um adiantamento? E eu vou viajar e já volto. E aí ele volta quando ele quer, então é fundamental isso, você prestar atenção nesses detalhes, sabe? Nós temos algumas fotos, depois me lembra que eu vou perguntar para você se é mais fácil reformar uma casa ou um apartamento. Eu acho que é uma casa, pela liberdade. Então, pela liberdade de horário, sim, porque você acaba tendo mais tempo para trabalhar, mas a dificuldade eu acho que é a mesma. Entendeu? E também, eu acredito que seja um pouquinho mais difícil, porque tem elevadores, prédios... não tem telhado, mas tem... Então, tem essas outras coisas que acabam sendo um pouquinho complicado. Mas se você tiver uma equipe boa, isso flui naturalmente. Sabe que eu não me conformo? Que até hoje, com essa alta tecnologia que nós estamos vivendo, não inventou-se ainda, eu pelo menos desconheço no mercado algo que na construção de um edifício isole totalmente o som de um andar para o outro. Já que não tem um material... Então, hoje a gente tem os pisos vinílicos, né? Que ele tem um acústico. De amortizar, né? Isso. Então, eu utilizo, quando eu indico, na verdade, esses pisos. Porque além dele ele ser compatível com água, claro que você não vai jogar água nele. Né? Com a mangueira, né? Mas, assim, ele é compatível, ele é melhor do que o laminado nesse sentido e com relação ao barulho também. Ele absorve o barulho, você pode andar ali com seus saltinhos normal. Você viu como é que anda? Eu não estou com a unha curta, eu ando diferente. Vamos para as fotos, nós temos algumas fotos aqui para ilustrar o nosso programa. Fique à vontade, Geisa. Ah, tá. Então, esse daí é um imóvel que eu fiz, né? Ele é um imóvel decorado, é da Vincent Construtora, uma construtora em Santo André. E eles fazem um imóvel e ele fica lá em exposição, mas esse imóvel ele é vendido. Então a gente tem tá vendido com tudo. Com tudo. E aí a gente se atenta ao quê? A funcionalidade, entendeu? Você está vendo que esse ambiente... Aliás, você tocou no assunto que não precisa falar mais nada a respeito das designers e decoradores. Vai numa unidade decorada por eles e vai numa unidade vazia. E tente fazer alguma coisa na sua unidade vazia, mesmo você tendo visto como é que se faz, não sai. Exatamente. Então é isso, aí a gente procura deixar o mais funcional possível, não tem um perfil de um cliente, então você deixa ele em aberto quando o cliente adquirir, se ele quiser, ele pode ir acrescentando os seus gostos. Muito legal. Né, as suas preferências, as suas vontades. Vamos mostrar a outra foto, por favor? Então, esse aí é um outro estilo, né? Eu trouxe esse imóvel, ele também é um decorado, também da mesma construtora, só que ele já é um outro estilo. Uma elegância, né? Mármore, aquele preto? Não, ali é madeira, marcenaria. E ao fundo, acho que tem uma outra foto que você vai ver, a pastilha ali, ela é de garrafa PET. Sério? Sério. E nos meus projetos eu procuro, eu valorizo muito essa pegada de
de sustentabilidade, por quê? Porque você ajuda o cliente e automaticamente você está contribuindo. Com certeza, né? vai se sentir bem. E a cada 5 garrafas, você faz uma pastilha dessa, tira 5 garrafas aí do ambiente. Então, é algo que eu achei bastante bacana nessas pastilhas. Tem mais fotos ou não? Tem mais? Ah, tem mais. Então, esse é o mesmo ambiente, né? Olhando de um outro ângulo, né? E assim, o cliente vai comprar do jeito que está. Mas aí, se ele quiser, ele pode fazer algumas alterações. O tecido é suede? Esse é veludo. 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 Ah, tem outra. Se falando de suede, tem gente que tem pets. Tem uma decoração também voltada. Exatamente. Se pôr muito bibelô para quem tem gato. E falando nisso, o suede, ele é muito bom, ele é recomendado. Porque ele não arranha, né? Ele não arranha, ele não modifica a estrutura do sofá, né? Aliás, é tecido próprio para gatines e cachorrines. Isso, exatamente. Se você falasse para mim hoje, eu tenho um pet, eu já ia te indicar esse tecido. Eu tenho um pet. Eu não tenho, então tenho vários. Então você já está a par por conta disso. Ah, já. Vamos para mais fotos. Vamos lá. Esse é o mesmo, né? Aquele outro ambiente. Pô, aquela porta lá, hein? Tá legal. Então, essa é a porta da própria construtora. Essa construtora, ela é muito boa, ela te entrega com material de primeira, tá? Já vai vir com porta, a boa decoração começa na construção, piso, né? Exatamente. Então, aí a gente não tem que mexer muito, porque às vezes você pega um imóvel, você tem que trocar a porta, você vai ter que pôr outros revestimentos, e aí não. Aí eles já vão te entregar com lâmpada de LED, já vão te entregar com piso em porcelanato. Trocar a porta às vezes não é tão difícil. Dura é o batente se precisar trocar, não? É verdade. É uma quebração. E é terrível. Você acaba tendo que mexer em outras coisas. É que nem uma encravada a batente de porta. Verdade. Aí, ó, tem uma composição, né, onde a gente usou um pouco de geometria e tem ali, você pode ver que tem uma poltrona. Eu coloquei a poltrona para você ver que não precisa necessariamente seguir um padrão, entendeu? Você pode fazer algumas misturas de estilo. Pode, fazer um mix. Um mix e deixar o ambiente bem agradável. Muito legal. Vamos para a próxima? Aí são partes da decoração, né? Que é aquela cerejinha do bolo. Essa mesa é mármore ou não? Não, Não, essa eu tô com mármore na cabeça. Não, essa mesa é marcenaria e eu coloquei em cima dela um vidro branco leitoso. Ah, tá, que está dando reflexo. Aí em cima, depois que eu projetei a mesa, eu coloquei esse vidro leitoso branco em cima. E são as fases também, né? O modismo também que vai determinando. Exatamente. Por exemplo, esse ano a Casa Cor, eles usaram muito verde, né? Então a tendência esse ano foi o verde. Usou verde, usou muito jardim vertical, entendeu? Então, o nosso cenário também aqui não é um verde, o que é isso? É um... Bananinha, lembra daquelas bananinhas, aquele docinho? Deliciosa, por sinal. É bala bananinha, mas é bonitinho, né? É bonito. É bonitinho. Bonito. E agora, ó, isso aqui essa placa aqui, tá 3D, tá super em alta. É verdade, então, a gente tem que... Aqui é up to date, não tem no problem. Tá bacana. Agora, Geisa, que recomendação você daria às pessoas que querem, por exemplo, o decorador? Vocês fazem orçamento sem compromisso, por exemplo? Faço. Normalmente eu vou até o local, né? Faço uma primeira visita, sem custo nenhum, para conhecer o cliente, para avaliar o local e depois disso a gente passa um orçamento em cima daquelas necessidades. Porque só assim para você saber o que ele quer. Às vezes ele quer lá fazer uma cozinha. Mas aí ele chega lá e fala, olha, vamos dar uma melhoradinha aqui. Então, de repente, não tem como o cliente te ligar... E falar, porque é que nem falar no interior, a pessoa vai pegando gosto. Ah, não, então, Geisa, vamos mudar aqui também, o que você acha para esse canto? E vai ampliando, né? Porque aí fica meio difícil você me ligar e eu te passar um orçamento. Eu não estou vendo o que você quer fazer, né? Então, o ideal é estar lá, bater um papo, conversar. Sentir o potencial do cliente também, Se for o caso, até tiro as medidinhas lá na hora e depois te entrego um projetinho já. Muito legal. Geisa Farias, designer de interiores, no programa 2836, visitando o Show Mais. Obrigado, Geisa. Eu que agradeço. Um abraço. Outro. Bom, va bene, per ora è solo una buonasera a tutti, parliamo domani, bella, riposare in pace, ciao!